Olá, pessoal. Eu tô aqui para trazer um depoimento para vocês no dia de hoje. E algo que aconteceu comigo essa semana e que eu acredito que é importante ser passado para todo mundo, para que as pessoas possam ter uma consciência maior, de Deus movendo sempre nas nossas vidas. Eu eu fui à minha igreja esse fim de semana. Na realidade, eu estou em transição, em mudanças de uma igreja para outra, ajudando em uma, indo para outra também, então assim, tá bem diferente nesse momento, essas coisas que eu tenho que estar indo para um lado, indo para o outro, então tá bem interessante. Mas eu gostaria de mostrar para vocês algo que aconteceu comigo esse fim de semana, para a gente possa ficar mais atento, tá. Então, foi o seguinte, eu, teria que dar aula numa igreja hoje, quer dizer, ontem, e anteontem, na realidade, no domingo, e aí eu conversei com a pessoa que sempre dá aula junto comigo. Eu perguntei para ela: "Tá tudo bem? Quer que eu, ah, ajudo nesse dia ou não precisa de mim?", né. Porque na realidade a gente intercala, às vezes eu dou aula ou o moço dá aula. E aí ele falou: "Não, tá tudo bem, você pode ir para outra igreja e ajudar lá". E eu não esperava, na realidade, que ele falasse isso. Eu pensava que ele ia precisar de mim, né, nesse outro local. E tudo bem, falei: "Tá bom, vamos lá, eu vou para essa outra igreja e assisto, né, o culto e tudo mais, tranquilo, né". E eu cheguei nessa outra igreja, nós fizemos a nossa parte, né, de estar escutando, de estar prestando atenção no que estava sendo falado e tudo mais, e eu saí para pegar o meu menino que já estava terminando já o culto, e aí eu falei: "Eu vou, ah, lá pegar ele antes que, né, as pessoas saiam", e aí virou uma bagunça uma bagunça. E eu peguei e falei: "Tá bom, vou lá pegar ele", e assim que eu estava chegando na porta para passar, para poder pra ir para um outro lugar onde que ele estava, veio um moço conversar comigo. Ele falou assim: "Você que é a Daniele?" Eu falei: "Sim, sou eu que sou a Daniele". Aí ele falou assim: "Você entende um pouco de espanhol e fala espanhol?" Falei: "Olha, entendo muito espanhol, mas falo muito pouco". Eu arranho, na realidade, né, eu estudei um pouco de espanhol e, ah, né, e sei que a gente precisa usar uns sotaques diferentes, né, quando a gente está falando nessa outra língua, e tenho, né, uma noção, né, do que tem que falar. Sei que às vezes a gente acaba caindo no portunhol, né. Então eu falei: "Sei mais ou menos". Ele falou: "Olha, porque esse casal que está aqui conosco, eles estão necessitados de ajuda. Eu acredito que eles não falam inglês, e eles estão passando necessidade, eles estão dormindo no carro, eles têm 2 crianças pequenas, estão dormindo no carro, e a gente quer ajudar, mas a gente não consegue por conta da barreira da língua, né. Eles não falam inglês muito bem, a gente não tá entendendo como tá a situação. Se você puder ajudar", eu falei: "Não, tudo bem, claro". Aí eu falei, tipo assim: "Não vou pegar meu menino agora, né, vou ficar para poder esperar e conversar com essa família". E aí, entendi o porquê que eu não tinha que ir pra outra igreja, né, porque eu estava na realidade sendo necessitada nessa outra onde eu ia trabalhar ali como naquele momento como intérprete, né. E e ele conversou, o moço conversou comigo, me explicou a situação dele, me falou tudo em espanhol, e eu entendi perfeitamente, né, é muito tranquilo entender espanhol. O problema foi depois falar, né, daí que eu vi que meu espanhol estava bem pobre. Ah, Tentei arranhar e falar do jeito que eu conseguia, virou meio que português, meio que inglês também, e virou um espanhol, virou uma bagunça, mas deu certo no final das contas. Conversei com ele, expliquei, né, que eles queriam saber o que está acontecendo com eles, e a história é que ele, morava na Califórnia e ele veio para esse lado de cá, onde eu moro, para procurar emprego. E ele veio com tanto de dinheiro e não conseguiu, arrumar emprego do lado de cá, porque aqui as leis são mais rígidas. Enquanto na Califórnia, as pessoas eles não, pedem por nenhum, passaporte ou, se você tem realmente carteira de trabalho ou se você tem permissão de trabalho, sabe. E aqui não, do lado de cá, onde eu moro, nesse lado de cá, é mais rígido. Então
ele ele falou que ele ficou 3 semanas, procurando emprego e eles acabou o dinheiro, porque eles ficaram dormindo eles tiveram que alugar eles ficaram na realidade aqui nos Estados Unidos chama de motel, mas não é um motel, na realidade seria uma pensão, tá. Então aí eles ficaram, eles foram gastando todo o dinheiro, né, para comida e para passar as noites, e acabou que o dinheiro acabou, e eles não tinham como agora voltar pra Califórnia, que eles precisavam de voltar pra Califórnia, porque inclusive até ele ligou para o patrão dele pedindo pra voltar, pra poder ter uma oportunidade de volta, porque aqui ele não tinha achado nada. E aí só que ele falou que ele estava precisando de ajuda, porque ele não tinha condição de voltar, e eles não tinham mais dinheiro nenhum, né. E aí eu fui intermediar então, um momento onde a gente foi fazer uma vaquinha para poder tentar ajudar eles a voltar pra Califórnia. No final das contas, a gente juntou, muita gente da igreja, que aí eu fui contando para cada um o que estava acontecendo, né, em inglês, porque as pessoas não estavam entendendo o que ele estava falando em espanhol. E aí foi explicando a situação, foi pedindo que se podia ajudar, né, aquele casal, eles era um casal com 2 crianças, e no final deu tudo certo, a ideia desse moço é que ele ia pedir de em cidade se ele tivesse que pedir, né, então ele estava querendo pedir um pouquinho ali pra gente, depois ele ia passar ele ia o que ele conseguisse para pegar gasolina, né, para pagar gasolina, ele ia pra outra cidade, na outra cidade ele pediria lá de novo, eu falei: "Não, não, não, espera aí, vamos tentar te ajudar para você ir até o final, até direto pra Califórnia, sem ter que parar, sem ter que pedir ajuda, sem ter que ficar, né, nós vamos tentar fazer isso". E aí ele agradeceu do fundo do coração, e ele chorou muito, a esposa dele também chorou muito pela bondade que ele viu na gente, de tentar ajudar, assim, né, até chegar mesmo no destino dele e, assim, a gente preocupando também com comida, no meio do caminho, como que a gente faz? Dava para levar algumas coisas enlatadas, né, mas não necessariamente, a comida em si, então teria que parar para comprar comida e tudo mais. Na realidade ele levaria sabe quanto? 7 dias para chegar na Califórnia, de onde ele está aqui, porque é o oposto. Eu tô aqui em cima no país, e a Califórnia é do lado de cá. Então, ele tem que atravessar tudo isso para chegar do outro lado, é o oposto, basicamente ele tá, né, somos extremos. Então, 7 dias de carro sem parada. Então, assim, ia ser uma viagem bem longa e bem, assim, difícil para eles de uma certa forma, por ter 2 crianças e tudo mais. Então acabou que, no final das contas, depois de eu intermediar toda a transação, a gente conseguiu um dinheiro bom para ele, para que ele pudesse fazer a viagem inteira, eh, com um dinheiro extra também, para que ele pudesse comprar algo ou se tivesse que parar em algum hotel para poder dormir, ele poderia também, porque ele teria extra. E assim, é uma coisa maravilhosa, como eu vejo o nosso Deus trabalhando, sabe. E aí eu me toquei, eu falei: "Meu Deus", né, eu fui trazida nesse dia para essa igreja para poder porque eu tinha um propósito maior, né, tinha um propósito de ajudar e eu ia ser ali a ponte, né, de uma língua aqui que as pessoas não conversam, não usam, né, e e como é grande isso, como é grandioso isso a gente poder ajudar, sabe. Quando eu posso ajudar, quando esse tem essa opção de ajudar, assim, de colocar a mão na massa mesmo, de fazer acontecer, é uma coisa maravilhosa. Você se sente muito, 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 feliz e completo por ter feito algo que e na realidade, pra muitos, eh, seria assim, para quem recebe, é muito, mas para quem faz, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe, é o mínimo que a gente pode fazer. E aí e eu pensando ontem, vindo pra casa, falei: "Nossa, que meu Deus, como esse Deus é maravilhoso, ele leva a gente para os lugares que a gente não imagina, a gente encontra com pessoas que a gente não espera, né, e aí a gente tá aqui, eh, sendo instrumento na mão dele, né, isso é maravilhoso. Então as pessoas que fazem o bem, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Vocês que fazem o bem, que estão, conectados, que estão, sempre do lado de Deus, ah, ponha-se à disposição todos os dias para você ser instrumento dele nessa terra, porque ele precisa. Ele precisa de nós, para colocar a mão na massa. Nós somos aí um veículo, uma vela, para que, as coisas possam acontecer nesse plano de cá.
Então, coloque-se à disposição todos os dias quando você acordar, para que você seja luz na vida dos seus irmãos, para que você possa ajudar, né, as pessoas. E engraçado que, eu tenho uma outra história para contar. Eu pensando no que aconteceu, né, isso que aconteceu nessa igreja, o Espírito Santo me mostrou algo que tinha acontecido comigo, que eu tinha esquecido até então, porque a gente vai passando, a vida vai levando a gente para outras coisas, e a gente vai fazendo outras coisas, e a gente acaba que esquece, né, de outras coisas também que foram momentos que Deus colocou a gente no lugar certo, na hora certa, para a gente estar ajudando as pessoas, né. E aí, a primeira vez, eu fui jurar minha bandeira, para ser cidadã americana, e uma coisa mais engraçada aconteceu comigo. Eles me mandaram para uma cidade a 2 horas da minha cidade, onde eu estava, sendo que a minha cidade, todo mundo vinha para a minha cidade jurar a bandeira na minha cidade, porque tinha um ponto, né, que você tem vários pontos no estado que você vai para poder fazer essa celebração, né, esse momento. E e eu morando numa cidade onde tinha esse ponto onde você poderia, né, fazer o juramento da bandeira, eu fui colocada a 2 horas de distância da minha cidade, onde tinha, né, o ponto, e eu falei: "Meu Deus, o que está acontecendo? Por que que eu estou sendo levada a 2 horas de distância da minha cidade, onde que a minha cidade é um lugar que jura bandeira?". E tanto é que os meus amigos que são de fora, que são em outras cidades aqui, eles vêm pra onde eu tô, para poder jurar bandeira, e a gente acaba se encontrando, né. Eu falei: "Mas eu moro aqui, como que eu tô sendo mandada para o lado de lá?". E aí, eu simplesmente, meu marido falou assim: "Você pode, recorrer, pede para eles te deixarem em Concord, por que que eles estão te mandando lá para uma cidade a 2 horas daqui, né, recorre". Falei: "Não, quero acabar com isso logo, vamos jurar a bandeira, vamos já pegar os documentos, vamos já deixar tudo certinho, para que eu possa, eh, já dar andamento, né, no meu passaporte americano e tudo mais, então vamos lá, né". E aí eu fui. Você não acredita o que aconteceu. Você não acredita o que aconteceu. Porque se eu contar, as pessoas falam assim: "Como assim?", né. Eu sentei perto de uma pessoa de mais idade e que não sabia nada de inglês. E que naquele dia ela estava jurando bandeira. E naquele dia eles não conseguiram achar um intérprete para ela. Ela foi com uma, como é que fala? Com o intuito de receber ajuda de um intérprete, mas eles não acharam um intérprete que pudesse ajudá-la. E quem foi o intérprete? Primeiramente, porque eu tenho eu fiz faculdade de tradutor e intérprete, tá? Primeiramente começa por aí, né? Mas aí Deus me chamou, me chamou sem eu entender muito, porque que eu estava sendo levada para esse local. Eu fui, né, sem entender muito, e falei: "Gente, né, tem alguma coisa por trás disso tudo, né". E aí eu entendi depois a o que estava sendo me mostrado. Eu fiquei do lado dessa senhora, de mais ou menos 60 anos, eu traduzi o tempo inteirinho para ela o que eles estavam falando em inglês, a cerimônia inteira. E aí no final que ela foi jurar a bandeira dela, que no momento que a gente faz individual lá na frente, ela eu fui lá na frente com ela e eu traduzi para ela poder jurar em português, mas traduzindo para eles fazem a pergunta, falam algo e tem que traduzir para ela poder entender, para ela poder responder, e aí eu respondia também o que ela falava, né. Então foi um trabalho ali que eu estava sendo chamada, que eu até então não sabia, mas eu acredito que Deus, ele age dessa maneira, porque primeiramente, tenho certeza que aquela senhora, ela deve ter pedido, ela deve ter orado, ela deveria ter muito mérito também, para receber uma ajuda dessa maneira. E a gente, quando a gente se coloca à disposição de Deus, de ajudar, de fazer o bem, nós vamos encontrar com esses tipos de coisa no nosso dia a dia. E eu queria deixar isso para vocês hoje, como algo de lembrete para vocês, para a gente sempre acordar de manhã e falar: "Deus, me faz hoje instrumento seu. Deixa eu te ajudar nessa terra. Deixa eu te ajudar nesse momento em que eu estou aqui", porque ele precisa muito da nossa ajuda. E vocês sabem disso, porque se vocês olharem ao redor de vocês, vocês veem
muitos conflitos, vocês veem brigas, vocês veem milhões de coisas acontecendo, né? E quando você se coloca à disposição para ser um ajudante de Deus, uma luz aí na vida de alguém, para ajudar essas pessoas, acontece com você o que tem acontecido comigo. De eu ter encontros ou de eu ter coisas acontecendo, para eu ser ali a ponte, para eu poder ajudar e mostrar para as pessoas que existe um amparo divino, que tá tudo certo, não se preocupe. Não se preocupe, porque alguém estará perto de você que vai te ajudar. Então, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, porque eu saí do meu juramento da bandeira super feliz. Eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, olha que coisa maravilhosa. Assim, eu não estava entendendo nada, porque eu estava indo tão longe da minha casa para poder, né, jurar a bandeira. Mas naquele momento que eu estava lá ajudando e sendo instrumento, ele sabia que eu poderia ajudar. Ele sabia que eu estava disposta também a ajudar. A gente tem que estar disposto também, né? A gente tem que estar disposto a fazer o bem, ajudar as pessoas, ser contribuição na vida delas. E como faz bem fazer o bem. Como faz bem fazer o bem. Isso é uma coisa assim que me deixa com uma me enche, me dá uma força maior quando eu vejo um sorriso no rosto de alguém, quando eu vejo alguém que estava realmente necessitado, tendo naquele momento todas as suas necessidades sendo amparadas, e é uma coisa maravilhosa. Eu não acredito que toda vez que a gente se coloca à disposição para ser luz na vida das pessoas, espere que você vai receber alguns desses aí, dessas incumbências ou desses trabalhos, tá bom? E eu só queria deixar isso para vocês no dia de hoje, para que vocês possam lembrar disso, de pedir, de falar para Deus, que eu seja hoje luz na vida das pessoas. Me faça, me mostre para quem eu posso dar uma mãozinha, para quem eu posso, de repente, trazer um conselho, uma palavra amiga, né? E ele vai te usar, com certeza, certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês de depoimento. Eu sempre gosto de trazer as minhas vivências, o que eu tenho passado, o que eu tenho experimentado, porque quando a gente passa para as pessoas isso, elas começam a perceber: "Nossa, eu também posso, eu também deixa eu me colocar à disposição então agora", né. Quando a gente aprende muito com a vivência dos outros, a gente aprende muito com as experiências dos outros. Então, de depoimento, eu gosto de mostrar para vocês, que tudo é possível, porque primeiro a gente tem um Deus maravilhoso, né, e que ele tá sempre agindo, ele tá sempre se movendo, ele nunca para, em momento algum. É a gente que acaba estacionando, é a gente que acaba, né, deixando as coisas espirituais de lado, a gente acaba mergulhando muito nessa matéria, nessas coisas que a gente tem que adquirir aqui na Terra, e que a gente tem que conseguir algo, né, e a gente acaba esquecendo o nosso lado espiritual, o lado que a gente veio realmente aqui para fazer, que não necessariamente foi para adquirir as coisas, né, mas que veio aqui para crescer, que veio aqui para melhorar, que veio aqui para ser contribuição para o outro, para trocar bagagens, né? Nós viemos todos com muitas bagagens para oferecer. E se a gente não colocar a gente mesmo à disposição, daí fica muito mais difícil, né? Para que outras pessoas recebam algo. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham escutado essa mensagem e tenha aí entrado e mostrado para vocês que somos nós que precisamos colocar à disposição de Deus os nossos talentos, os nossos dons e, e esse momento que a gente está aqui na Terra para ser, né, um instrumento dele. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.